Paz e bem, meu nome é Thalia e hoje nós estamos na segunda parte da série de 4 vídeos em que estamos meditando acerca da importância dos sacerdotes. No vídeo anterior, nós vimos quão eles são importantes diante dos sacramentos, né? Principalmente o sacramento da Eucaristia, porque é o próprio sacerdote que nos dá Jesus. E também vimos o quão é importante a nossa oração por cada um deles, porque a missão deles, assim como a nossa, nada mais é do que se unir a Cristo, amá-lo e se assemelhar com Ele cada vez mais. Hoje estaremos meditando, pensando acerca do respeito e da veneração que os próprios santos tinham diante de um sacerdote, de um padre. Sabemos que na história de São Francisco de Assis, o próprio não quis se fazer sacerdote, pois o mesmo se considerava indigno de tão excelsa vocação. São Francisco de Assis venerava os sacerdotes de um modo tão lindo, tão sublime, que ele os considerava como os seus senhores, pois neles São Francisco via somente o Filho de Deus. E o seu amor à Eucaristia se fundia ao seu amor pelos sacerdotes, que é claro, são eles o qual consagra e administra o corpo e o sangue de Jesus. São João Bosco nos exorta com essas palavras: eu vos recomendo um grande respeito para com os sacerdotes. Descobre vossa cabeça em sinal de reverência quando falardes com eles, ou quando passais por eles no caminho, e beijar-lhes obsequiosamente a mão. Tomai cuidado para não desprezá-los, com fatos ou por palavras. Quem não respeita os ministros sagrados deve temer um grande castigo do Senhor. Todos os santos da Igreja tinham uma especial veneração pelas mãos consagradas dos sacerdotes, porque é claro, benditas sejam as mãos que fazem Cristo descer do céu e nolo dar a cada um de nós. Benditas sejam essas mãos. Essa veneração sempre existiu na Igreja, tanto que nos primeiros séculos da era cristã, lá na patrística, né, na Igreja primitiva, as perseguições em que os cristãos sofriam, um dos maiores ultrajes que os bispos e os sacerdotes sofriam era a amputação das mãos, para que assim eles não pudessem nem mais abençoar e consagrar. Os cristãos recolhiam aquelas mãos amputadas e guardavam-as em um relicário, né? Tanto que eles veneravam elas e as ornavam com aromas. Vemos na vida de São Padre Pio e São Francisco de Assis, que são umas das mais evidentes, né? Claro que tem outros santos também, como Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, em que eles, ao verem o sacerdote, eles imediatamente, de sobressalto, agarravam as mãos para beijar. E isso era uma expressão de amor, uma expressão de fé, uma expressão de veneração dos próprios santos, que se sentiam impelidos a beijar, a venerar aquelas mãos santas e veneráveis, como diz o cânon romano, que faz com que o próprio Jesus Cristo, se torna amorosamente presente entre nós a cada dia.
Ó venerada dignidade do sacerdote, exclama Santo Agostinho, em cujas mãos o Filho de Deus se encarna, como no seio da Virgem. E o cura d'Ars dizia: dá-se um grande valor aos objetos que foram colocados em Loreto, na tigela da Virgem Santa e do Menino Jesus. Mas os dedos do sacerdote que tocaram a carne adorável de Jesus Cristo e penetraram no cálice onde esteve o seu sangue e na âmbula onde esteve seu corpo, acaso não são muito mais preciosos? Talvez nós nem tenhamos pensado nisso, mas assim é. E é claro, gente, o exemplo dos santos confirma. A venerável Catarina Vanini via em êxtase durante a missa os anjos que circundavam as mãos do sacerdote e as sustentava no momento da elevação do cálice e da Sagrada Eucaristia. Gente, podemos imaginar com que respeito e veneração aquela mulher beijava as mãos dos padres? Vocês conseguem imaginar? Santa de Virgens, rainha, tratava os sacerdotes com as mais grandiosas honras e sempre beijava a mão deles com muito afeto, muito afeto. E ouvia ela frequentemente dizendo, muito comovida, emocionada: bendito seja aquele que faz o próprio Cristo descer do céu e o dá a mim. Gente, que frase que atravessa o coração. Que coisa mais linda. Nossa, gente, a gente tem que pedir muita fé para Deus, para que possamos enxergar tudo isso com os olhos da alma, né? As mãos dos padres são as mãos que o próprio Cristo se serve, né? Ele não precisava, mas ele quer precisar. O próprio Cristo se serve das mãos dos sacerdotes. Dizia que o Padre Pio, ele agarrava as mãos dos sacerdotes de surpresa, querendo beijá-las. O servo de Deus do Lindo, ele não admitia que algum sacerdote pudesse negar a ele a caridade de deixá-lo beijar as mãos. Esse ato de veneração que os santos tinham e que nós devemos também pedir a graça para que Deus possa nos dar, foi premiado por Deus com muitos milagres. Na vida de Santo Ambrósio, por exemplo, a gente lê que após a Santa Missa, o santo viu aproximar-se dele uma mulher paralítica que queria beijar as mãos dele. Aquela mulher, ela tinha grande fé naquelas mãos que tinham acabado de consagrar a Eucaristia, que tinham acabado de tocar no próprio corpo de Cristo. E a mesma ficou curada no mesmo instante. A mesma coisa aconteceu em Benevento, quando uma mulher que estava paralítica há quase 15 anos pediu ao Papa Leão que pudesse beber da água em que ele lavou seus dedos. O Santo Papa atendeu o desejo da enferma em seu pedido humilde, como o pedido da cananeia, rogando a Jesus que lhe desse as migalhas que caem da mesa do dono da casa, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, e ela ficou imediatamente curada. Meus irmãos, queridos irmãos,
Vamos aprender na escola dos santos a respeitar e venerar os sacerdotes, a rezar pela sua santificação e ajudá-los em sua altíssima missão. Se precisar, a gente dá um tapinha, né? Igual o Padre Pio fez. Ai, gente, tô brincando. Beijo. Até a próxima.